Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivonete de Castro, com você. E hoje eu tenho uma dica maravilhosa para você que quer perder peso, quer se movimentar e ter qualidade de vida. Eu tenho um presente ótimo para você. Sabe quem é? Um professor de educação física. Está aqui ao meu lado, Tiago Sobreira. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Ivonete. Primeiramente, quero agradecer aqui o convite, participar desse programa e falar um assunto tão importante que é treinamento funcional, atividade física, saúde. Falar sobre isso é sempre demais. Maravilhoso. 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 E esse presente para você que está em casa e para prestar bastante atenção em tudo que ele vai falar, porque eu já vou começar a puxar aqui, ó. Puxar um monte de informações para a gente ficar treinado aqui na cabeça e aprender a fazer esse treinamento funcional aí na sua casa. Ele, como eu já falei, é professor de educação física, Tiago Sobreira, aqui de Juazeiro do Norte, do nosso Ceará. Coisa boa. O que é treinamento funcional, Tiago? Ivonete, treinamento funcional são exercícios primários. São aqueles exercícios que é feito da gente assim, de antigamente, que é correr, saltar, andar, pular, agachar, tudo isso são exercícios funcionais. E aí o treinamento funcional, ele visa melhorar, aperfeiçoar esses movimentos, entendeu? É mais ou menos quando a criança começa a... Justamente, são os movimentos das crianças mesmo, são os primeiros movimentos que elas aprendem, agachar, correr, saltar, tudo isso aí é um exercício funcional. E esse treinamento ele visa melhorar, aperfeiçoar esse movimento. E aí acontece de prevenir lesões, entre outros benefícios. Quais são os principais benefícios? Os principais benefícios do treinamento funcional são equilíbrio, resistência, condicionamento cardiovascular, você começa a ganhar muito, porque são vários exercícios. Você ganha agilidade, você elimina aquelas gordurinhas tanto que você não assim, idolatra, vocês começam a perder essas gordurinhas e assim vai. O treinamento funcional, se for falar assim, os benefícios dele, é passar aqui horas e horas falando, porque são benefícios demais. E para a pessoa que tem alguma dificuldade em ir para uma academia e fazer uma atividade física mais puxada, esse treinamento funcional, ele é mais adequado? Ivonete, boa pergunta. Essa é uma das perguntas assim, que mais me fazem. E é importante falar isso porque o treinamento funcional, primeiramente eu quero que o pessoal de casa aprenda isso. O treinamento funcional é para todo mundo. Todo mundo, todas as idades, para qualquer patologia, a gente vai abrangindo. O treinamento funcional ele serve como adaptação para qualquer indivíduo. Seja lá qual for o treino dele, qual for a patologia, o treinamento funcional ele vai ajudar você no que você está precisando, independente do estado que você esteja. Ele vai auxiliar nisso aí, ele adapta você para qualquer coisa funcional. Pois é, e antes de nós começarmos aqui a gravar, eu estava comentando com ele a respeito de uma tia, eu comecei a observar que ela ficava andando a casa toda, ia até a porta da frente, depois vinha até o quintal, e eu ficava esperando que ela viesse até onde eu estava, mas só que ela voltava como se ela nem estivesse me vendo, ela estava tão concentrada, aí eu comecei a observar que ela estava fazendo isso todos os dias. E ela tem mais de 70 anos. Olha só, que exemplo pra gente, viu? Fica aí a dica pra gente. Isso daí é um exercício funcional. É um exercício funcional, porque andar também é um exercício funcional, é um exercício primário. E cada vez mais a gente tem que estar mantendo esses exercícios e aperfeiçoando cada vez mais. Isso que ela tá fazendo essa O importante é não parar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Independente do estado físico, condicional que você esteja, o treinamento funcional ele vai lhe auxiliar de alguma forma. Funcional é para todos e não pode parar, de forma alguma. Às vezes, é bom até falar, eu não estou querendo criticar nenhum médico, nenhum fisioterapeuta, nada, mas assim, existem certas coisas que os médicos pedem. Às vezes eu já vi clientes minhas, alunos meus, ser proibido de fazer exercício funcional porque o médico passou, e não é bem assim. A gente tem que ver o que é que o aluno tem, qual é a patologia que ele está passando,
a gente poder fazer um treino específico para ele, para melhorar. Eu já tive caso de aluno meu que o médico mandou o aluno parar por um problema cardiovascular que ela tinha. E aí eu montei um treino adaptado para ela. E aí o médico, quando viu os resultados que foram feitos os novos exames, viu, rapaz, o que foi que houve aqui? Eu disse, o senhor manda, que eu fui com ela fazer a consulta. O senhor mandou ela parar, eu não parei, porque não tinha necessidade. E aí, assim, cada cal no seu lugar. E você acompanha as suas alunas até... Acompanho elas no consultório, eu vou que só atrevido, eu vou com elas mesmo. Professor, eu vou me consultar dia tal, pois espero que eu vou junto. Porque na realidade é uma responsabilidade muito grande sua. Justamente. Em estar acompanhando uma pessoa que tem algum tipo... problema cardiovascular, ou ósseo, alguma coisa, eu não vou bater de frente com o médico, mas eu sempre vou lá estar com eles. Sempre vou com meus alunos. Me chama, eu vou mesmo. Coisa boa. Então, olha, palmas pra você, viu? Porque isso daí tá junto. Isso daí não é só fazer... Por ganhar dinheiro. Tem que estar acompanhando mesmo, tem que ver o que o médico diz, tirar as dúvidas. Tem médico que tira dúvida com a gente também. Sério? Tem, porque às vezes eles querem limitar e aí eles perguntam a gente até onde pode ir. E aí a gente que são profissionais dessa parte, a gente explica aí até onde pode ir. Bacana. Então parar de fazer exercício, pra mim eu fico muito suspeito. Por isso que eu gosto de acompanhar. Porque às vezes o aluno chega, o médico mandou parar de fazer tal atividade. Aí eu digo, quem foi o médico? Aí se eu posso ligar pra ele? Quando eu não vou acompanhar lá até o consultório, às vezes eu ligo. E aí às vezes já tem ficado eu marcar uma consulta como se eu fosse... porque o médico não queria conversar com a gente. Existe esse certo bloqueio de médico-professor. E aí já teve vez que eu tive que consultar, como se eu fosse me consultar com o paciente. E aí eu falei, eu sou professor do seu paciente tal, e vim conversar com o senhor sobre isso aqui, sobre esse caso deles. Por que ele não pode fazer essa atividade? Aí expliquei para ele também até onde eu podia ir. E aí a parceria começa daí. E aí é só sucesso. E sucesso mesmo, viu? Tendo um professor desse aqui ao lado. Agora, a grande onda do momento é que todo mundo quer uma massa muscular nas pernas, quer definir o abdômen, quer os braços bem torneados. E aí, ganha massa muscular? Ganha. É mesmo assim, lutar contra a maré e falar sobre esse assunto. Ganha massa muscular sim. Treinamento funcional, dá para vocês de casa ganhar massa muscular. É só saber treinar. E principalmente os treinos funcional que usa cargas. No meu grupo eu uso cargas. E aí os alunos começam a ver o resultado. Rapaz, eu não botava fé que ganhava massa muscular. Depois ganha, tem que saber treinar. Porque o que aparece mais na mídia é só questão de eliminar gordura. Eliminar gordura. Mas você está treinando intenso, você está ganhando massa muscular. Que também depende de sua alimentação. Você tem uma boa dieta com esse foco, nesse objetivo de ganhar massa muscular, fica 10.000 vezes melhor. É verdade. A alimentação, ele diz o que tu come, que eu direi quem tu és. E essa questão dele, que ele falou que faz realmente perder gordura localizada, que a grande maioria das mulheres, elas querem perder aquela barriguinha. Querem mesmo perder. Quantas calorias ela pode perder? Ele também, né? Estou colocando ela, mas ele também pode perder numa hora de atividade. Ivonete, não tem como assim dizer quantas calorias tem como perder, porque o treino, geralmente o treino funcional, ele varia muito. De pessoa para pessoa? De pessoa para pessoa e de treino para treino. Porque existem assim, treinos que depende da quantidade de tempo e da intensidade desse treino. Mas assim, a média, para falar de uma forma mais fácil, a média é 700 a 800 calorias. Tem vezes que tem gente que consegue até mais. E o bom treinamento funcional é porque você, dependendo do treino, você consegue ainda no outro dia estar perdendo calorias. Que então legal. Assim, é um treino altamente milagroso. E tem essa questão dos horários também? Não tem assim uma questão. Eu nunca gosto de falar assim, venha tal horário, mas assim, só se o aluno tiver alguma coisa que não pode. Por exemplo, tem alunos que têm artrite, artrose, precisa de um cuidado a mais, mas não é motivo para parar de treinar. E aí
Eu recomendo. Eu gostei disso daí. Não é motivo de parar de treinar, viu? Pra você. Eu gostei disso. Aprenda. Então, assim, que não é motivo de parar de treinar. Então, assim, geralmente esses alunos que têm esses requisitos assim, eu mando vir pela manhã, porque aí as articulações vão estar mais nutridas, e vão estar em questão de maior e mais nutrida, e aí não vai ter tanto impacto na articulação. Aí, assim, existem esses casos, mas parar de maneira alguma. E essa questão, assim, de fazer já tarde da noite, isso aí vai prejudicar a pessoa no sono? Sim, talvez. Depende de pessoa para pessoa também. Não pode ser uma regra também, sabe? Eu sempre falo assim, é melhor vocês treinar do que vocês não treinar. Porque assim, não tem tempo de manhã, então tá bom, vai à tarde. Mas quem tem problema de insônia, geralmente é feita essas atividades assim, na tarde ou pela manhã, porque pela noite você vai estar produzindo uma questão de hormônio e aí pode ser que você não consiga... Acelera também. Acelera muito. A questão do cortisol dá uma aumentada e você não consegue dormir. Mas tem pessoas que mesmo assim conseguem. Fica não cansado. Já dorme logo. Já dorme de imediato. Já dorme de imediato. Tem gente que assim, tem gente que treinou, já chega morto em casa, já dorme mesmo. Mas já tem pessoas que realmente ficam aceleradas e tal. E aí tem que ter esse cuidado. Aí é feito pela manhã ou pela tarde. No finalzinho da tarde também dá certo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Aumenta a vontade de comer? Aumenta. Pode ser que aumente. Pode ser que aumente. Também depende de pessoa para pessoa. Tem gente que sai do treino assim já querendo comer alguma coisa de imediato, porque é um gasto energético. Você está perdendo ali energia. Então você tem que repor. E aí você quando sai do treino, você sai assim, com o apetite lá em cima. E existe assim um tipo de alimento que o organismo começa a pedir, tipo assim, querer comer mais carne, devido a esse movimento que acelera mesmo o seu organismo? Mas não sei assim, explicar muito nessa parte, é mais com o nutricionista. Essa parte da alimentação é mais nutricionista, né? Eu recomendo sempre irem para um nutricionista esportivo. Eu vou te falar por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque eu sou vegetariana e aí quando eu faço meu exercício funcional, de repente estou com vontade de comer carne. Eu digo, mas eu não sinto vontade de comer carne. Eu sinto vontade. E aconteceu também com uma amiga minha, porque ela também é vegetariana. E aí quando ela começou a fazer as atividades funcionais, ela disse, menina, eu estou com tanta vontade de comer carne, eu não sei de onde veio. Eu digo, meu Deus, já sei de onde foi de um exercício funcional. já tem gente que não quer ver carne de jeito nenhum, né? Tem gente que não quer ver carne nem de pensamento, não aguenta nem falar sobre carne. Pois é, eu não como carne, mas quando eu faço o exercício, parece que o organismo está pedindo. Tem que estudar melhor isso aí. Mas vamos continuar aqui nas nossas perguntas, que está sendo muito interessante. E eu quero agora tirar uma dúvida junto com vocês. O que é o core? Ivonete, o core são os músculos que formam essa parede do abdômen. São os músculos que formam a parede do abdômen, né? Então, dele está aqui o transverso, o oblíquo, reto abdominal, enfim, são os músculos que formam essa parede abdominal. No treino funcional, a gente consegue fortalecer essa região de maneira global, completa. E aí, por isso que se fala tanto no core, fortalecimento de core, eu preciso fortalecer meu core. Fica igual o Superman? Dependendo da dieta, né? Se treinar direitinho e seguir a dieta legal, não tenho dúvidas. A Mulher Maravilha. Com certeza. Mas continue falando. O segredo para ficar com um abdômenzinho assim, chapado, é a dieta. Você pode morrer de fazer exercício, fazer 1000 abdominais, uma pura ilusão. Se seguir dieta, você consegue sair fácil. Não tem. É o caminho para você ter um abdômen sarado, é seguir dieta. Não adianta. Com os horários certinhos, beber bastante água. Comer no horário que o nutricionista passar, na quantidade que ele passar, que isso é importantíssimo. Tudo isso conta. Se você não seguir isso aí, não vai... É como se fosse... Eu brinco com meus alunos falando que é um casamento que tem que ser fiel. Porque se tiver a dieta, tiver o treino, se não for casado isso aqui com fidelidade,
isso aí não vai, mas do que um depende do outro. Para ganhar massa muscular, precisa ter uma dieta proteica. E se não tiver, como é que vai ganhar? Vai morrer de fazer treinos e não vai construir uma coisa com a outra? Não vai. Precisa dos dois. Altamente fidedigno. E essa proteína? É a proteína aí, os vegetarianos aí procuram um nutricionista que entenda. Tem a moringa parte. oleífera que tem. É. Sabe uma coisa que eu gosto? Eu até quero falar aqui para quem está nos assistindo. O leite de girassol. Para a pessoa beber o leite de girassol à noite é maravilhoso. Esse leite de girassol eu faço todas as noites. Eu coloco um pouquinho de água para ficar quente, não precisa ferver. E aí eu pego um punhado assim, na mão mesmo, da semente do girassol, coloco dentro. Coloco um pouquinho de sal rosa do Himalaia, uma pitadinha, bate no liquidificador. Quem quiser coar, pode coar. Ainda ele quentinho, é uma delícia. Você pode tomar assim, um monte. Só faz a limpeza intestinal e é maravilhosa. E tem todos os nutrientes aí da semente de girassol. É um leite fantástico. Poxa, rapaz, não conhecia esse leite de girassol. Já falo no leite de aveia, leite de linhaça, leite de amendoim. Já ouvi falar em vários leites que eu não conhecia, a não ser o de vaca. Eu tomo de vaca. Na minha dieta tem o leite de vaca. E no meu tem o de girassol. Interessante. É super fácil de fazer. Preste atenção, olha só. Coloca a água para esquentar um pouquinho no fogo. Aí você pega um punhado de semente de girassol que vende em casas de produtos naturais. É sem a casca, a semente do girassol. E aí você deixa esquentar um pouco. Põe um punhado, uma pitada do sal do Himalaia. E aí você bate tudo no liquidificador. Bate. Depois pode coar. Ou quem não quiser aquele granuladozinho que fica, pode tomar. Quem gosta de café eu não aconselho, mas quem gosta de café, colocar um pouquinho de café, nem parece que é de girassol. Não, eu já ouvi falar também, eu falei do leite de aveia, também é mais ou menos dessa forma. Você deixa de molho e aí você bate no liquidificador. E assim, para quem é vegano, para quem não come derivados de animais, essas dicas aí são excelentes. Né? Ótimo mesmo. E aí, eu quero perguntar para você agora, porque tantas pessoas, elas estão agora, você já falou um pouco, mas a gente vai voltar, se preocupando tanto com o core. Ele já falou que é toda essa parte, certo, do abdômen. O pessoal se preocupa muito, mais por conta da estética mesmo, para falar a verdade mesmo, é mais por conta da estética. Mas o core, ele vai muito mais além do que isso. Ele te dá equilíbrio, ele te dá equilíbrio na parte do quadril, coluna, tudo. Ele é importantíssimo. É uma parte do nosso corpo que precisa realmente ter força para se ter um equilíbrio no nosso corpo. A nossa coluna depende muito do nosso core. Nosso quadril precisa do nosso core. Às vezes as pessoas não conseguem andar a passada direita por conta que o core está com disfunção. E aí acontece treinamento funcional, fazer essa regulagem aí. E a questão também da pessoa, quando for se alimentar, comer muito de uma vez só. Justamente. E aí dilatando essa... Justamente. Tendo o abdômen forte, core forte, já dá uma melhorada nisso aí. Entendeu? Essa questão de comer demais e ficar espatifado, vulgarmente falando, é preocupante. Tem que saber a quantidade que você deve comer. O nosso estômago, ele precisa de um limite. E ele é um músculo. Nosso estômago é um músculo. Se você comer demais, você vai estar acostumando ele a estar sempre aumentando de tamanho. E aí, quando você quando você precisar reduzir essa alimentação, vai ficar meio que um vazio a mais. E aí tem gente que passa mal, que acha que está comendo pouco, e aí é cheio de... Tem que saber a quantidade que tem que comer. E isso é muito importante, viu? Porque está muito ligada à ansiedade das pessoas, está muito ligado a isso, a um desequilíbrio. Mas olha, o programa está muito bom, Tiago Sobreira e eu, Ivonete de Castro, com você. Um beijão aí no seu coração.